E o programa Pauta do Dia hoje recebe o deputado estadual George Mello, que já foi vereador por Boa Vista em 3 ocasiões e está no 3º mandato. Estava fora da Assembleia desde 2018, né? Porque ele ficou como suplente da coligação, mas aí veio uma tragédia ali na Assembleia Legislativa e ele finalmente retornou para a Assembleia para dar continuidade ao trabalho dele como deputado estadual. Deputado, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao programa Pauta do Dia. Bom dia, Eurismar. Eu quero cumprimentar todos os ouvintes, né, do programa Pauta do Dia e dizer da honra que é participar desse programa. Então, eu estou aqui para a gente debater alguns assuntos e eu estou à disposição deste competente jornalista. Deputado, vamos começar falando, o senhor quando assumiu aí no final de fevereiro, né, retornou para a Assembleia, o senhor já levantou uma bandeira que é um pouco polêmica, que é a questão da mineração, né, que o Estado está enfrentando aí muitos garimpeiros na terra indígena Yanomami, denúncias, e os órgãos ambientais em cima, e o senhor foi lá, corajoso, foi lá na tribuna e já começou a defender essa questão da garimpagem. Mas existe uma diferença entre garimpo em terras indígenas, que é a garimpagem ilegal, hoje no Brasil, e existe a garimpagem em terras brancas, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho essa diferença aí. Olha, vou falar em garimpagem em áreas brancas, Eurismar. O Pará ele tem 6 áreas, inclusive Itaituba tem uma área. Todo esse ouro de Roraima é legalizado em Itaituba. E o deputado Renan teve lá, o prefeito não conhece Roraima, mas falou que ama Roraima, porque Roraima levou para o Pará 3 bilhões, Nossa. 3 bilhões de reais, né, de impostos para o estado do Pará. Então, certamente, se a gente tivesse uma área branca no nosso estado, além da garimpagem legal, esse ouro ficaria todo em Roraima e seria revertido para o estado de Roraima esse imposto. Então, a gente ia ter mais hospitais, mais escolas, não é? Até porque você é sabedor que depois, durante a pandemia, já tinha tido a migração venezuelana para Roraima e nós herdamos o que tinha de pior, Ismar. Por exemplo, o venezuelano rico, ele foi ou para a Europa ou ele foi para os Estados Unidos. O qualificado desceu para o Brasil e para outros países da América Latina. E o que tinha o menos desqualificado foi o que veio para Roraima. Você imagine o problema social e os bandidos, que Roraima herdou, inclusive o crime organizado. Então, existem venezuelanos bons? Existe. Tem muitos venezuelanos que são decentes trabalhadores, mas ele herdou uma população extremamente problemática, né? Então, o que acontece? Nós tínhamos uma população de 400 mil, aproximadamente. Hoje nós temos uma população de mais de 800 mil. Você imagine que uma sala de aula que tinha 25 alunos, agora tem 50, 60. Né? Você atendia no hospital 100 pessoas, hoje você tem que atender no mínimo 250. E a impressão que se tem é que os venezuelanos têm mais direitos do que a gente, né? Que os brasileiros. Olha, nós não estávamos preparados para isso. E isso é verdadeiro. Quando a gente chega nos hospitais, nos órgãos públicos, eles dizem isso. Então, quer dizer, a nossa população, você imagina se o nosso Estado recebesse esse recurso para transformar em benefício para a população. Eu costumo dizer, Eurismar, que nós vivemos numa terra que tem mais riqueza do que Dubai. Né? Tem mais riqueza do que Dubai. Mas, infelizmente, nós temos uma população miserável. Tá entendendo? É preciso ter legislação que permita, né, essa exploração de forma sustentável e de forma legal, né? Olha, o garimpo não é algo novo, Ismar. Por exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles ficaram na costa. Quem entrou para dentro do Brasil e garantiu o território brasileiro? Não foram os bandeirantes? A gente aprendia essa história. Né? Eles invadiram, garantiram o nosso território. Quem eram esses homens? Garimpeiros.
Os primeiros homens que vieram para Roraima, eles eram garimpeiros. Aí eles ganharam dinheiro, compraram o gado e foram para a fronteira, garantiram nossas fronteiras. Né? Nós já vimos esse filme, no final da década de 70 para 80, esse pessoal foi expulso de suas terras. Vieram para a periferia da cidade, para as chácaras. O que aconteceu com essas pessoas? Eles morreram. Uns se suicidaram, outros morreram do coração, outros tiveram síndrome do pânico e também depressão. E também tiveram um final infeliz. Agora está se desenhando de novo esse cenário, com ONGs vindo aqui, dizer que o nosso povo é criminoso, quer dizer que o nosso povo não respeita os direitos. Eu te afirmo, Elismar. Ora, se os quilombolas tiveram suas áreas garantidas, né? Os índios tiveram suas áreas garantidas, porque essa população, essa atividade que também começou no século passado, no descobrimento do Brasil, os garimpeiros, por que eles também não têm sua área para garimpar? Por que não foi definida uma área? Então a Assembleia é um lugar de debate. Sim. E eu acho que o lugar mais apropriado para esse debate é a Assembleia. Essa discussão tem que acontecer, uma discussão, nós temos a coragem de chamar o IBAMA, de chamar a FEMAR, né? De chamar a FUNAI, e chamar o Ministério Público Federal, para eles dizerem para a população a quem realmente eles servem. Né? Eu tive a triste recepção de uma comissão do Senado em Roraima. Ora, nós temos 33 organizações indígenas. Eles só receberam o CIMI, o ISA e o CIR, né? Quer dizer, 3 entidades ligadas a ONGs internacionais. Por que não viram os outros índios? Inclusive tem comunidades indígenas, tem povos indígenas que defendem a liberação da garimpagem em terras indígenas. Olha, para você ver, é muito bom a gente saber disso, é muito bom a gente se informar sobre isso, porque eles toda semana eles criam um fato, e graças a Deus hoje, que a população de Roraima, né, a própria mídia de Roraima, ela procura esclarecer. Eu tive alguns veículos de comunicação, fui muito bem recebido, e eu acho que a gente tem que debater esse assunto, porque ninguém pode criminalizar uma atividade econômica sem você dar a condição para ela. Quantos anos, Urismar, os quilombolas foram discriminados? Quantos anos os indígenas foram? Agora eles têm suas terras. E por que a gente não também respeita essa atividade? Agora, é importante também esclarecer que a gente que as pessoas que defendem a garimpagem em Roraima estão defendendo a garimpagem legal, não é esse tipo que está acontecendo hoje em dia, que é ilegal, que é criminosa, não pelos garimpeiros em si, pelos trabalhadores em si, mas por toda uma situação. Por exemplo, hoje a legislação brasileira não permite garimpagem em terras indígenas. Isso é fato. Segundo, além dos garimpeiros que estão lá trabalhando, tentando tirar o sustento de suas famílias, já foi comprovado que também tem integrantes de facções pelo meio. Ou seja, estão utilizando do garimpo ilegal para lavagem de dinheiro, para cometer crimes. Então, é bom que você diga isso, que para que haja uma garimpagem sustentável, que seja legal, que traga recursos para o Estado, para o Brasil de uma forma geral, tem que mudar a legislação, não é isso, deputado? Certo. Foi muito boa essa tua colocação, porque as áreas brancas, existe minério também fora das áreas indígenas. Então, na hora que for delimitada essas áreas, já tem umas 3 ou 4 áreas que estão sendo discutidas, né? Por exemplo, o Nicolas está tentando regularizar uma, eu tenho notícia, ali na região de Caracaraí. O Rodrigo Catarata também tem uma área que ele adquiriu, ele comprou, que era do Ricardo Matos,
né? Então, eu sei que existem umas 3, 4 áreas. E essas áreas precisam entrar em funcionamento. Porque com essas áreas entrando em funcionamento, nós vamos ter uma discussão ainda mais saudável. Então, o governo federal precisa se sensibilizar, precisa da liberação. A FEMAR está fazendo tudo o que é possível para que seja agilizado de forma mais rápido possível, e a gente está aguardando esses movimentos para que haja isso. Eu tenho certeza, irmão, que na hora que eles tiverem a condição de garimpar em áreas brancas, eu acho que 50% desse problema já vai diminuir, porque hoje nós temos aproximadamente 40 mil pessoas dentro do garimpo de áreas indígenas. Você imagina isso que só em Roraima, né? 150 mil famílias. Se há 40 mil, são 150 mil pessoas dependendo disso diretamente. Você imagine hoje a nossa economia, se você passar segunda-feira, terça-feira, é de segunda a segunda. Se tu passar pizzaria, bares, tudo cheio. Tu acha que a economia do contra-cheque, você que já é um morador de Roraima antigo, sabe do antes e do depois. Na economia do contra-cheque, a cidade funcionava 10 dias. E era 20 parado. Hoje é 30 dias, de manhã, de tarde, de noite, tudo cheio. É a economia do garimpo. Então, se não tivesse isso, com 800 mil pessoas, sem ter o que comer nesse estado, as ONGs querem que a gente se autoflagele, que a gente entre em conflito com nós mesmos, porque na hora da fome, você vira um animal. E é o que essas ONGs querem, que o povo de Roraima fique vulnerável a esse tipo de condição econômica. E nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que esses interesses internacionais venham nos fazer miseráveis. Nós temos que ter condição e melhores condições de vida. Nós temos muitas riquezas. Nós não podemos viver como eles querem que nós vivamos e como nós estamos hoje. Nós temos que ser muito melhor. A nossa economia tem que fluir muito melhor, nós temos que gerar emprego, nós temos que fazer disso aqui um celeiro econômico para que a nossa população possa viver muito bem. E com isso, o radialista vive bem, o médico vive bem, o comerciante vive bem, o servidor público que tem vontade de trabalhar não vai ter tanto interesse em ser servidor porque ele vai querer ganhar dinheiro no mercado. O mercado vai absorver tudo isso. Então é por isso que eu defendo que nós temos que ter consciência. Nós não podemos deixar essas comissões que vêm do Senado, que vêm de outros lugares, chegar aqui e dizer o que nós temos que fazer. É nós daqui que temos que dizer o que é bom para nós. Deputado, eu já iniciei, inclusive, esse diálogo com o senhor antes da gente começar a gravar. Eu sou filho de garimpeiro. O meu pai, eu sou do Maranhão, né? Nasci no Maranhão, e aí a minha infância inteira foi isso. Ele vinha para cá, para essa região amazônica, né? E aí ele passava 6 meses, 1 ano no garimpo e voltava, passava 1 semana em casa. Então eu conheci o meu pai assim, né? Poucas vezes. E aí, depois ele trouxe a gente, eu vim para o Pará com 4 anos, eu morar naquela região ali de Itaituba. Então eu conheço Itaituba na época era currutela de garimpo, né? Era o aeroporto mais movimentado do país na época. Porque desciam e levantavam voos ali, aviões de pequeno porte a todo minuto, e tudo por conta do garimpo. E aí a região na época era muito violenta, inclusive em Itaituba, morria gente ali nas ruas de Itaituba todos os dias. Questão de garimpo, entendeu? O cara tinha uma questão lá no garimpo e vinha para Itaituba, e aí o pistoleiro vinha junto e matava no meio da rua, todo mundo vendo ali, não tinha polícia que desse jeito. A carestia também era muito grande, a diferença entre o que se vendia, o que se comprava em Itaituba e Santarém, era uma coisa quase que o dobro do valor, entendeu? Então, a minha preocupação é essa. Com o crescimento do garimpo aqui na nossa região, o senhor acredita que
que isso possa acontecer aqui também, a questão da violência, a questão da carestia, já está muito caro, né? Se isso vai aumentar mais ainda. E também, o que o senhor tem articulado com a bancada federal? O senhor tem algum contato com os senadores, com os deputados federais, para tentar ver uma saída, uma solução em questão de legislação para essa questão do garimpo? Essa questão da carestia tem uma coisa muito importante que a gente tem que discutir. Por exemplo, a nossa BR, a área indígena ali está praticamente intrafegável. Então, o frete vai subir muito, né? O frete vai subir demasiadamente por conta das condições da nossa estrada. É preciso que o governo federal intervenha, faça um reparo urgente e depois a gente possa ter uma estrada segura. Com relação à violência do garimpo, isso acontece quando o Estado está fora, quando o Estado fecha os olhos. Quando o Estado fecha os olhos para a coisa, aí sim, a violência ela prolifera, vira a lei do mais forte. Mas, se você instala a área branca, você coloca a Caixa Econômica, né? Bancos sérios que possam arrecadar o dinheiro, o pessoal possa trabalhar, então cada um poder trabalhar, que é um trabalho duro, não é para todo mundo. Seu pai foi garimpeiro, a gente sabe que a vida de um garimpeiro é uma vida muito dura, né? É preciso você ter muita coragem para trabalhar no garimpo. É preciso ser trabalhador de verdade. Se você for meia boca, não entra. Então, assim, a gente sabe, Ulismar, que os primeiros moradores de Roraima, a maioria é garimpeiro também. Então, aqui a base da sociedade roraimense não é por acaso que tem um garimpeiro no centro da cidade, no coração da cidade. O símbolo de Roraima é o garimpeiro. Então, assim, a gente sabe que vindo a Caixa, vindo segurança, a polícia por perto, não tem violência. Aonde a polícia não está, a violência é grande. Tem um ditado que diz que polícia é igual criança. Perto incomoda, longe faz falta. Né? Então, a mesma coisa eu digo com relação ao garimpo. Se houver, né, a participação do Estado nesse contexto, o Estado tendo a parte dele, arrecadando, revertendo isso em benefício para a gente ter qualidade. Olha, eu conheci ali o Mato Grosso, o interior do Mato Grosso, o pessoal que planta soja revertendo a riqueza no Estado, no município. Pô, as escolas são fantásticas, é coisa de primeiro mundo que se vê ali naquele centro-oeste esquecido. As crianças são extremamente preparadas. Então, eu vejo, eu sonho com isso aqui em Roraima. O que nós temos aqui? Nós temos riquezas que daria para suprir todas as pessoas que moram aqui. As pessoas eram para ter uma renda per capita altíssima em Roraima. Por quê? Pelo volume de riqueza que tem aqui. Agora, o que a gente não pode é continuar com a vida que a gente está. Agora tem que ser inteligente para explorar essa riqueza, né? Se a gente deixar, né, como tu disse, facção tomar conta, a lei do mais forte, essa violência, então a riqueza ela chega ao comércio, mas não chega como a gente gostaria que chegasse. Deputado, eu também já vi, inclusive depois que eu cheguei aqui a Roraima, foi que eu consegui ir a um garimpo, acompanhando o presidente da FUNAI na época, o Sullivan Silvestre, que até faleceu de queda de avião depois, e aí foi uma operação de desintrusão lá na terra Yanomami. E a gente viu o estrago que o garimpo fez ali naquela região, já em 98. Isso foi em 98, final de 98. E aí, eu pergunto para o senhor, é possível explorar os minérios, fazer garimpagem, sem destruir tanto o meio ambiente? Olha, a floresta? O meio ambiente, ele se renova, né, com muita rapidez, né? É lógico que se essa exploração ela acontecer de maneira organizada, por exemplo, você retira o minério, depois joga a terra em cima, e eu vou te falar uma coisa, não precisa nem plantar, a própria natureza, ela se renova.
logicamente, se você não colocar a terra no lugar, ela vai se renovar. Mas, como tu falou, vai se renovar com mutilações, não vai voltar como era antes. Então, eu não tenho dúvida que você tira uma mata, planta capim. Se dali 3 anos, se você não der manutenção, tu passa lá, a selva tomou conta de novo. Tomou conta, se renovou e voltou tudo que era antes. Então, esse medo que os ambientalistas lá, os ambientalistas falam que vai acontecer, que vai acabar a Amazônia, não vai acabar. A selva vai voltar ao normal, porque na hora de tirar aquele ouro dali, que tirar o minério, a casterita, seja lá o que for, você tira, joga a terra de volta e com o dinheiro que foi arrecadado, um percentual vai para a renovação dessa área. Então, eu acho que isso aí é uma garimpagem moderna, a gente precisa fazer. E todos nós vamos nos aproveitar disso. Pô, veja bem, às vezes uma pessoa falou para mim assim, poxa, Jorge, nossa água vai ficar barrenta. Eu digo, vai, ela vai ficar barrenta. Mas as pessoas vão ter comida em casa, as pessoas vão ter conforto em casa, porque o dinheiro vai circular e tu vai ter emprego. Então, ou você vai ficar com água limpa, mas não vai ter emprego em casa. Você vai ter miséria em casa. Você vai viver com muita dificuldade. É isso. Você não vai poder pagar uma conta de luz. Você não vai poder pagar a casa que você mora. Então, olha também o oposto disso. Você ter boas universidades, você ter bons hospitais, você ter boas escolas, você ter um mercado que absorve, né? Isso é muito importante para o ser humano. Então, assim, a gente não pode deixar esse minério que está aí para as ONGs internacionais tomarem conta, amanhã eles quererem montar um país, porque enquanto esse minério estiver aí, é lógico que a cobiça desse povo é muito grande. Graças a Deus que o presidente Bolsonaro percebeu, o Macron quis impor quando ele assumiu, olha, tu vai ser o presidente do Brasil, mas eu vou tomar a Amazônia. A Amazônia é nossa, a Amazônia é do mundo. Ele disse negativo, a Amazônia é do Brasil. E hoje já dispararam 4 satélites brasileiros que fotografam a Amazônia em tempo real. Toda a Amazônia em 24 horas. Olha que coisa legal, Ismar. Né? Então, assim, a gente está vendo o Brasil tomando conta do que é dele. Então, as ONGs, elas vão ter muita dificuldade com o povo amazônico. Por quê? Porque nós queremos dizer o que é bom para a gente também. Eles têm que ouvir a gente. Esse povo que está no Congresso Nacional, a senadora do Maranhão estava aqui, estava a senadora de Brasília, que é jogadora de vôlei, esqueci o nome dela. E tinha um senador de Pernambuco, né? E, na verdade, eles estavam reclamando da forma como eu estava colocando a situação. Eles reclamaram da forma como eu me posicionei com relação a eles, mas é porque eu já sabia que o grupo político que vinha de Brasília para cá, tomar conta da Comissão de Direitos Humanos, eram alinhados com as ONGs internacionais, e que o objetivo deles aqui era nos fazer de criminosos, de pessoas da pior estirpe possível para o mundo, não é? E nós não somos assim. A nossa população antigamente, quando eles perderam suas terras, eles não eram covardes, eles perderam porque eles eram ingênuos. Eles não sabiam lutar, nunca tinha acontecido aquilo com eles. As pessoas diziam, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Quando eles acordaram, estavam sem terras, sem fazenda, sem nada. Olha o que aconteceu com os arrozeiros aí, né? Com os arrozeiros, muito bem colocado. Davam muitos empregos aqui e olha... 3% do arroz do Brasil era de Roraima. Estão aonde os arrozeiros de Roraima? Infelizmente. E a gente está aqui pagando 5, 6 reais no quilo de arroz. Ainda bem que eu não sou maranhense, né? Se eu fosse, estava sofrendo. Não, mas eu também gosto de comer arroz. Eu não sou maranhense, mas gosto de comer arroz. E o arroz está muito caro. E isso é uma comida que é para estar no prato da gente todo dia. Não é verdade? Então, assim, a gente fica muito triste, Elismar, quando a gente vê essas ONGs internacionais tentando escamotear a verdade. Graças a Deus que hoje a comunicação ela é democrática.
né? A comunicação é democrática. Hoje nós temos as redes sociais que têm uma velocidade fantástica, trabalham de forma muito, muito consistente, e eu não posso deixar o meu respeito a esse povo trabalhador que são os garimpeiros. O Brasil tem uma dívida histórica com esse povo. O povo garimpeiro, o Brasil, ele precisa se redimir com o povo garimpeiro. Esse é um assunto que polêmico e importante, tem que ser discutido mesmo, não pode colocar debaixo do tapete, e que renderia aí várias e várias entrevistas, mas como nosso tempo é um pouquinho limitado, vamos mudar de assunto. O senhor retornou agora do final de fevereiro para o mandato de deputado estadual, e aí, obviamente que o senhor é candidato à reeleição, não é isso? E aí, que outros temas, além do garimpo, né, da defesa dos garimpeiros, o senhor pretende trazer para a luz da discussão ali na Assembleia e para tentar conseguir esse novo mandato aí? Olha, eu tenho... Agora mesmo a gente já colocou algumas indicações, alguns projetos. Por exemplo, nós temos um problema em Roraima que já era para ter sido resolvido há muito tempo. A questão das pessoas que trabalham com cavalos, né? Então, assim, como nós temos uma população que trabalha, muita gente trabalhando com pecuária, né? E os cavalos, a mobilidade dos animais em Roraima, ele se dá hoje com a presença muito forte da ADE. E ela cobra exames, né? E eu fiz uma indicação para o governador, porque nós temos um laboratório. Esse laboratório precisa ser reformado, precisa treinar os técnicos. Por quê? Porque esse exame ele só dura 2 meses, Elismar. E é impressionante a quantidade de pessoas que são prejudicadas com isso. Nós temos hoje, só na região sul do estado, ali São Luís, ali no Baliza, nós temos mais de 2.000 vaqueiros que participam de eventos, né, de vaquejada, corrida de cavalo. E cada vez que eles precisam movimentar esses animais, eles têm que tirar o sangue e recolher esse sangue. Aí manda esse sangue para fora do estado. Quando dá errado, tem que ter uma contraprova. E isso leva muito tempo. Ora, se nós já temos o laboratório, se funcionar esse laboratório, 48 horas, esse exame está pronto para ser entregue. Então, quer dizer, para se fazer esses festejos, que movimenta esses municípios, que é muito importante para esses municípios, que dura cerca de 10 dias, no mínimo. 10 dias no mínimo para se ter um exame desse, mais uma contraprova, mais 10 dias, são 20. Quer dizer, já praticamente um mês, que esse exame só tem tempo para 2, e você só vai ter praticamente um mês para usar. E tem esses festejos que organiza, por exemplo, você faz um evento desse, por exemplo, São Luís, tem a vaquejada de São Luís. Quando chega lá, se uma parte desses cavalos não puderem participar, a festa perde força. Normandia do mesmo jeito, Alto Alegre, né, que gosta muito de fazer Mucajaí, gosta de fazer esses eventos. Se a pessoa quiser participar de todos os eventos que são feitos em datas diferentes, aí ele vai ter que fazer vários exames, né? São vários exames e o tempo para não calhar nos 2 meses. Então eu fiz uma indicação para que isso seja reparado. Nós trabalhamos também com essa questão das vicinais, né, o acompanhamento. Isso que eu ia perguntar do senhor, começou a chuva e a bagaceira começou também no interior, né? Tem água levando ponte, levando bueira, aconteceu agora na RR-210, né, que é federal, mas que atinge a gente também, porque as pessoas que moram ali em Caroebe, eles não são federais, né? Eles são pessoas que moram ali em Caroebe, então... O Elismar é um jornalista tão esperto que ele acabou puxando um furo meu. Eu vou entrar com um pedido de urgência para que a gente vote um emergencial para que o governo do estado possa dar suporte a esses municípios
Porque, como tu falou, são pontes arrancadas, são estradas que são rompidas, e esse trabalho não pode esperar, né, uma licitação, tem que ser um emergencial, tem que ser um trabalho de força-tarefa para socorrer esse povo que tanto trabalha, que está no município, né, produzindo, para colocar alimentos mais baratos na cidade. Você imagina um camarada que plantou banana, né? Então ele está com a banana dele toda. A banana, ela tem um ciclo muito rápido. Se ele não cortou a banana e não transporta rápido, ele perde a banana. Então imagina uma estrada cortada, uma ponte rompida. Esse produtor, ele é muito prejudicado, Osmar. Então eu já estou com a minha equipe já preparando esse material para terça-feira a gente dar entrada, para facilitar a vida dessas pessoas que são trabalhadoras, pessoas com a mão calejada e que precisam de celeridade do poder público. Então nós já estamos alinhavando isso para que a gente possa dar suporte a esses produtores, trabalhadores. Muito bem, e eu faço gosto com isso porque realmente são pessoas que, como você falou, são produtores que trazem e colocam alimento na nossa mesa, né? Então a gente tem que realmente dar esse suporte, olhar para eles ali e atender da melhor forma possível. Deputado, o senhor, quando assumiu o seu mandato, o senhor já deixou logo de cara que o senhor defende o governo, está do lado do governo. Isso. Por que essa decisão? Eu tomei essa decisão porque eu vi que o governador Denário recebeu o governo, eu era deputado, já com atraso de folha de pagamento de 3 meses, né? E o senhor, como deputado, acompanhou toda a bagaceira que aconteceu, exatamente, né? Dos anos anteriores. O Denário, ele conseguiu dar vazão a todo o trabalho do Estado. Os funcionários hoje têm segurança para trabalhar. Hoje a gente vê os funcionários muito mais contentes de produzir. Por quê? Porque eles sabem, quando chegar no final do mês, você imagina, você trabalhar 30 dias, chega no final, o dinheiro não está na conta. Então, o governador Denário conseguiu organizar. Agora mesmo no interior, algumas vicinais que não tinham sido contempladas já com o serviço, a gente já fez indicação para que sejam contempladas essas vicinais que não foram, mas a gente viu que o inverno chegou de maneira muito forte, né? Então, mas está lá já na Secretaria de Obra para que essas vicinais tenham um olhar especial. Então, por onde eu ando, eu bato foto, eu olho as pontes, as estradas, como está a conservação. Eu faço esse trabalho de maneira muito tranquila para que a gente possa buscar uma solução para esses produtores. Osmar, se esses produtores perderem uma produção de banana, uma produção de macaxeira, muitas vezes eles até colocam em risco a existência no lote. Porque quando ele tem um prejuízo muito grande, ele não consegue plantar na outra safra. Né? Porque ele fica sem capacidade de comprar os defensivos agrícolas, ele precisa comprar o veneno para largata, ele precisa comprar o óleo diesel, a gasolina. Então, isso aí faz com que, se ele ficar descapitalizado demais, no ano seguinte, esse produtor vira pedinte. Então, a gente tem que trabalhar de maneira extremamente honesta com essa população. E é uma das coisas que eu mais tenho feito nessa minha volta agora para ajudar o governador Denário, que eu vejo ele muito atento a essa dificuldade que essas pessoas têm. E algumas pessoas dizem, mas o Denário só olha para o produtor de grãos. Não, eu acho que o Denário ele olha para todos. É lógico que Roraima, por exemplo, saiu de uma produção de 30 mil hectares de grãos para mais de 250. Para te ter uma ideia, o BASA disponibilizava 200 milhões para Roraima. E era comum esse dinheiro voltar para o Pará e ir lá investir lá. Hoje, ano passado, Roraima pegou 750 milhões e a previsão para esse ano era para mais de
de 1 bilhão e 200. Então, assim, o que aconteceu? Roraima passou de 250 mil hectares de grãos plantados. Então, o que acontece com isso? E a tendência é aumentar, né? A tendência é Esse aumentar. ano já. Roraima vai sair do contra-cheque. Nós vamos ter uma população forte economicamente. Tem que olhar para a agricultura familiar, que bota alimentar a nossa mesa. Isso tudo não pode ser feito de uma vez só. Precisa de um ciclo. E como ele está à frente do governo, eu acho que ele merece mais 4 anos para tocar essa consolidação dessa economia tão importante para o estado de Roraima, que é a agricultura. Deputado, só para a gente finalizar aqui, eu queria saber do senhor, aquele Jorge Melo lá da Câmara de Vereadores de Boa Vista, os seus 3 mandatos lá, para o deputado hoje, deputado estadual hoje, já no seu 3º mandato, o que foi que mudou? Eu senti uma diferença no senhor nesse seu retorno. Eu queria que o senhor dissesse para a gente quem era o Jorge Melo de antes e quem é o Jorge Melo hoje. Eu costumo dizer, Urismar, que eu sou extremamente competitivo. A única coisa que não mudou foi a franja, né? Eu sou muito competitivo na questão do debate. O parlamento, ele é uma casa de debates. Então, lá não prevalece a minha ideia, nem a de ninguém individualmente. É do parlamento, é da maioria. Então, você tem que convencer a maioria para você ter vitórias, né? Então, assim, a principal mudança é que antes nós tínhamos um estado extremamente tranquilo, né? 400 mil habitantes, era uma felicidade isso daqui, né? Então, nós tivemos governantes que não se preocuparam muito com o estado, gastaram demais, né? E a gente viveu aquela farra toda. Quando eu passei esses 3 anos fora que eu voltei, eu fiz uma reflexão. Eu falei, rapaz, por que Deus me colocou aqui de novo? Né? Porque eu queria entender o porquê. Né? E aí, nessa minha reflexão, eu vi esse fenômeno que nós tivemos da migração venezuelana, a pandemia, né, a economia quebrada. E eu passei a ser mais... Eu passei a ter um pouco mais de paciência com as minhas ideias. Eu passei a ter uma preocupação maior com o bem-estar de todos, porque qualquer mexida errada nesse contexto que está aí, a gente pode levar essa população inteira para desgraça, para miséria. Então, a gente precisa acertar. Nesse momento que a gente está agora, Ismar, a gente não pode errar com a nossa economia, com a responsabilidade no parlamento. Então, assim, eu sei que Deus não me colocou por acaso. Então, assim, esse debate que a gente está levantando aqui, eu tenho certeza que você vai fazer uma reflexão e você vai dizer assim, rapaz, eu olhava o garimpo de um jeito e agora eu vou acrescentar mais esse componente aqui, porque a população de Roraima não pode perder essa injeção de recursos que está sendo dada na nossa economia. Como vai se dar? O parlamento tem que debater isso. O parlamento, as autoridades do Estado, a gente não pode criminalizar o garimpeiro e deixar que as ONGs nos façam miseráveis. Isso é uma questão que eu já contextualizei, já entendi. O meu coração está dizendo isso e eu quero dizer para você que outras ações precisam ser implementadas também, como foi bem colocado por você, a questão da área branca, a questão do Estado receber esse recurso para que ele possa investir na população. Eu tenho certeza, Edmar, que os teus filhos vão morar aqui, tu vai querer que eles tenham um mercado de trabalho, né? Um mercado de trabalho que eles possam trabalhar. E esse é o desejo de todo mundo que mora aqui. Que as pessoas que venham para cá sejam bem recebidas, como meus antepassados vieram, como você veio, como você falou que seu pai veio para cá, e como a maioria das pessoas vieram. Agora, é preciso que a gente tenha responsabilidade com esse debate. Muito bem. Então, deputado, eu queria agradecer a sua presença aqui, né? A primeira vez que o senhor vem aqui no programa, mas
Quero deixar as portas abertas aí, sempre que tiver um assunto interessante para discutir, venha, né? Eu vou lhe contrapor novamente, porque esse é o nosso papel, né, de jornalista, é contrapor as ideias, não para ser contra, mas para que a pessoa possa explicar melhor a sua ideia, o seu modo de ver essas questões aí. Então, muito obrigado, retorne aqui quando precisar, tiver mais assuntos aí interessantes para debater em benefício da nossa população. Ismael, eu quero te agradecer de coração e agradecer também a esse veículo que tanto hoje tem acesso, né, dentro das redes sociais. E eu quero dizer que a Rádio Opinativa, ela ganha com esse debate, porque, bem você disse, todas as vezes que tiver um debate na Assembleia, uma discussão em relação a isso, novas ideias virão. É mais um componente, é mais um ponto, e eu tenho certeza que dessa vez a população vai estar preparada para abraçar, né, não só os garimpeiros, mas todas, como foi no passado. Tiraram os fazendeiros, tiraram os arrozeiros e a gente ficou olhando. Agora não, vai ter briga para tirar, porque nós não vamos aceitar que essa população seja penalizada sem que tenha derramamento de sangue. Muito bem. Ok, então, muito obrigado. Gente, muito obrigado então pela sua audiência, e o nosso programa fica por aqui, desejando aí a vocês um excelente dia, e não esqueça de acessar o nosso site opinativa.net para poder ficar inteirado aí de todos os assuntos relevantes para o nosso estado de Roraima e também para todo o Brasil. Então, muito obrigado e até o próximo programa.